Fala aí galera, beleza? É o seguinte, no último agora, dia 5 de junho, completaram-se 21 anos da morte de Ramone, né? Já há um bom tempinho já, né, cara, que ocorreu tudo isso daí, né? Bom, no dia 5 de junho de 2002, ele foi encontrado morto em seu apartamento e a autópsia comprovou que a causa da morte foi overdose por heroína. É uma droga que ele sempre foi viciado, né? Assim dizer. Uma das curiosidades aqui, hoje vamos falar um pouco sobre a curiosidade, né? Tem vários vídeos, né, falando sobre Ramones, né, sobre os integrantes, né, de uma maneira geral. Vamos falar algumas curiosidades sobre ele, né? Douglas Colvin, como o seu nome de batismo, né? Ele nasceu nos Estados Unidos, porém ele passou a infância na Alemanha, até mais ou menos uns 14 anos, se não me engano. O seu pai era militar, né? Americano, então ele, né, nesse pós-guerra, né? Os Estados Unidos ele designou várias tropas lá para tomarem conta da região, né, e evitar que florescesse novamente, né, o nazismo, né, e tudo, né. Até tem algumas questões a respeito disso, né, por exemplo, quem serviu o exército normalmente ia para lá, passava pelo menos um tempinho, um ano talvez. Elvis Presley foi, Johnny Cash também, como retratado no filme, né, tudo. E Douglas, ele morou lá, né, por esse tempo. A sua mãe é alemã, era alemã, né? Não sei se está viva ainda, enfim. E lá ele teve contato, né, com toda aquela questão, né, tipo, tinha muito, assim, artefatos, né, utilizados na Segunda Guerra, como cartuchos, né, de bala, símbolos nazistas e tal, e ele colecionava aquilo ali e tudo, né. Seu pai o repreendia, né, de uma maneira, né, tudo, né, mas ele com os amigos dele, eles gostavam daquilo ali. Então, e muita coisa que ele acabou acumulando com aquilo, ele foi vendendo. Assim, ele adquiriu a sua primeira guitarra. Ele teve, assim, bateu aquela vontade, assim, nele de aprender a tocar um instrumento e tal. E teve um garoto da escola que sabia tocar, que foi, assim, seu professor, né, que começou a ensinar para ele os primeiros acordes, né. Aluno esse, só que esse aluno, ele era meio brigão e tal, daqueles cara meio caruso, né, meio... o valentão da escola, né, e uma hora eles acabaram brigando, né, e o Didi, sabendo que ele era fraco e tudo mais, ele espetou o cara com um canivete lá, uma história bem cabulosa, né, por assim dizer, ele perdeu o seu professor, né, de guitarra, né. Posteriormente ele viu algum cartaz com alguma peça, algum show, que ele teve a ideia do nome Didi, que daí ele adotou que para si aquele apelido, né. E nisso daí, né, cara, foi passando o tempo, ele começou a se interessar por Beatles, e aí os Beatles também, ele soube, né, pela imprensa, né, segundo matérias, que o Paul McCartney, ele se hospedava nos hotéis com o nome Paul Ramon, daí ele teve a ideia de adotar o Didi Ramone, né. Aí tudo você imagina, dá pra ter aquela ideia de onde saiu o nome Ramones, né. E seus pais se separaram, aí a sua mãe resolveu vir embora para os Estados Unidos, né? Então eles foram morar em Nova York, mais precisamente no bairro Forest Hills, o embrião onde tudo começou, né? E pouco tempo, né? Logo ele fez amizade com o Johnny, né? O Johnny Ramone, que ele era trabalhador da construção civil, trabalhava lá perto. E era cabeludo e tal, né? E eles, começou a falar sobre rock, sobre coisas. Tinha aquela afinidade, né, com aquela questão de gostar de artefatos de guerra e tal. Daí você já tira a afinidade que os dois tinham, né? Imaginava, né? Porque o Johnny era um cara de direita, todo conservador, e o Didi é aquele loucão, né? Que curtia muitas drogas e tal, né? Era aí, o ponto comum dos dois era esse, né? Além da música, né? Óbvio, né? E pouco tempo depois também ele conheceu o Joey, né, o cara esquisitão e tal, né, mas que também gostava de música. E o Tommy também, né, apesar do Tommy ele não ter feito parte, assim, aquela primeira fase em si dos Ramones, né, pelo menos o conceito, né, principal, né, fez parte depois, né, quando o pessoal estava com dificuldade para encontrar um baterista, né. Ele com a sua mãe começaram a ter muitos embates, né, porque ele descobriu a droga, né, ele começou a curtir essa onda, e principalmente em meio que uma revolta, né, contra o pai dele, né, porque o pai dele não gostava e tal, não sei o quê.
Então ele falava assim, dane-se, né, ele não tá aqui mais, né, pra me mexer o saco nem nada. Aí até que ele começou a chegar em casa drogado, e um dia sua mãe, ela num estado assim de fúria, ela quebrou guitarra, quebrou vitrola, disco. Aí eles brigaram e xingamento pra cá e pra lá. Ele decidiu sair de casa e ele foi morar com o Tommy, né? Nessa época, tinha mais ou menos, acho que 16, 17 anos, acho que 17. E assim, pouco tempo depois, não demorou muito para em 1973 eles começarem a se interessar por tocar e tudo, né? E a partir daí, né, cara, aquela história, né, que a gente conhece, né, bem, né? E é isso, né, rapaziada. Didi Ramone, ele foi sempre foi um cara ácido, né, na sua escrita, né, nas letras, né? E isso era uma coisa assim, muito comum que ele tinha com o Joey, né? Tanto é que logo após a sua saída, né, imaginava-se que a banda teria um declínio, né, cara, criativo, nada. Mas continuou com o Joey compunha muito bem também. E o Didi, ele não saiu definitivo, assim, ele não cortou aquele laço, né, definitivo com o Ramones, né? Tanto é que muitos sucessos dele, assim, tipo, do Mundo Bizarro, por exemplo, são deles, né, cara? Como Man Man, Strength to Endure, Poison Heart, parceria dele com o Daniel Ray. E outro lance também dele, também, que depois que ele saiu dos Ramones, né, cara, acho que ele tava tão pirado, assim, né, com aquela questão das substâncias ilícitas, que ele começou a tocar rap, né, adotou o nome de Didi King. Só que esse disco, ele o único disco que ele lançou nunca foi muito bem aceito, nunca foi aceito pela crítica, pelos fãs, pelo público. Aí isso logo depois ele começou a cair em si, e foi quando ele começou a escrever todas aquelas músicas lá, né? Ele precisava do dinheiro também. Aquilo é uma forma dele receber royalties, né, pelos direitos autorais. E é isso, né, cara? 21 anos aí que passaram como um jato, né, cara? Infelizmente, né? E o cara foi bem jovem, né? E ainda tinha um bom tempo ainda pela frente, né? Mas é isso aí, moçada. Deixe nos comentários aqui alguma história que você tenha conhecimento sobre ele, ou sobre os Ramones em si, envolvendo ele e tudo, né? E deixe seu like aqui, se inscreva no canal e até a próxima.